Imagine eu ter um sonho, chegar à cidade onde tudo parecia possível, mas então, seu nome se transforma em um dos maiores mistérios criminais da história. Mas antes desse caso extremamente perturbador e bizarro, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês não perder quando sair vídeo novo. Todos os dias sai vídeo curto aqui no YouTube, uma vez ou duas vezes na semana, só vídeo longo, tem muito vídeo aí, a semana inteira para vocês. E temos um novo quadro aqui no canal que eu conto creepypastas, tô postando vídeos aí na semana, não tem dia certo, mas essa semana já vai sair vídeo novo também para vocês. Então, 7 horas sempre meus vídeos, não percam que está muito bom. Então, sem mais delongas, bora pro arquivo de hoje. Antes de falarmos sobre o crime, precisamos conhecer a pessoa por trás do apelido. O nome verdadeiro da Dália Negra era Elizabeth Short. Ela nasceu em 1924 nos Estados Unidos, em uma época que foi marcada por grandes transformações sociais. Elizabeth era descrita como uma jovem bonita, elegante e extremamente sonhadora. Seu grande desejo era trabalhar no cinema. Naquele período, Hollywood representava algo quase mágico. Gente, Hollywood, a gente não tá falando de qualquer coisa, é Hollywood, onde tem tantos atores e atrizes extremamente famosas. Então, assim, pra ela e pra tantos jovens, era algo extremamente grande. Mas como a gente sabe, né, muitas pessoas, muitos jovens conseguiam fama e fortuna muito rápido. Mas muitas pessoas e jovens que viajavam para Los Angeles atrás dessa conquista nesse ramo, não conseguiam, muitas vezes enfrentavam dificuldade, perda de emprego temporário, muitas dificuldades. Então, muitas pessoas tiveram essa grande dificuldade para se estabelecer lá economicamente falando. Então, assim, a gente percebe daí que teve uma diferença bastante grande de umas pessoas para as outras e da dificuldade entre cada uma. E Elizabeth fazia parte desse segundo grupo. Ela mudava constantemente de cidade, tinha poucos recursos financeiros e ainda buscava uma oportunidade de vida para mudar realmente, né, a vida dela e de tudo isso para tentar se estabelecer economicamente, ter uma estabilidade ali financeira e fizesse algo que ela realmente gostasse, que era ser atriz, estar ali em Hollywood, todas essas coisas. Tudo isso aconteceu porque Hollywood, naquela época, era considerada a capital mundial do cinema. Então, qualquer pessoa jovem, né, que conseguisse entrar ali dentro era algo extremamente grande, né? Grandes estúdios, dominava televisão, dominava absolutamente tudo. E a cultura, né, em todo o planeta. Curiosamente, Elizabeth nunca se apresentou oficialmente como Dália Negra. Esse apelido surgiu após a sua morte. E foi então a imprensa e os próprios jornalistas daquela época começou a chamar ela desse apelido. Muitos acreditam até que esse nome tenha sido inspirado em um filme chamado The Blue Dahlia. Muitas pessoas, no caso, acreditam que tenha sido daí que tem inspirado esse apelido para ela. Além disso, Elizabeth costumava usar roupas escuras. Para quem não sabe, a Dália Negra, que é uma flor, ela é bastante escura. Então, a combinação de todos esses fatores acabou influenciando diretamente nesse apelido que ficou conhecido mundialmente. Talvez esse seja um dos aspectos mais impressionantes de todo o caso. Décadas depois, muitas pessoas conhecem a Dália Negra, mas poucas sabem quem foi Elizabeth Short. Os dias anteriores ao desaparecimento de Elizabeth foram um verdadeiro quebra-cabeça, porque investigadores conseguiram reconstruir apenas parte dos seus movimentos, porque ela esteve em diferentes locais em Los Angeles quando ela desapareceu. Então, o que deixou ainda mais, na verdade, né, o caso tão integrante. Ela frequentou alguns locais públicos, restaurantes e conversou com algumas pessoas, o que deixa o caso, como eu falei, ainda mais integrante. Não só por isso, não houve um grande aviso, não houve uma ameaça de alguma pessoa conhecida, não houve absolutamente nada, estava tudo ali normal e simplesmente ela desapareceu. Imagina, gente, tá tudo normal, ela tá ali tranquilinha em Los Angeles, ela não tem uma ameaça pública, ela não tem absolutamente nada, nenhuma briga ali com alguma pessoa, nem pra tentar desconfiar, e ela simplesmente desaparecer sem deixar nenhum rastro, sem ninguém saber de nada, ela ter frequentado um monte de lugar, tudo, gente, e a pessoa, claro, não vai saber e não vai estar ali sem saber absolutamente de nada e sem conseguir o que fazer, o que seguir para tentar achar alguma pista. Eu acho assim, né, que foi bastante, realmente, eu entendo isso, né, porque quando não tem
uma quantidade significativa de pistas acaba dificultando ainda mais o caso. Foi então que em 1947, uma moradora encontrou algo bastante estranho em um terreno baldio lá em Los Angeles. Primeiramente, ela achou que era apenas um manequim de uma loja ou algo do tipo, mas quando ela chegou mais próximo daquilo, ela viu que era Elizabeth Short. E agora que vem a parte mais chocante de todo o caso. Elizabeth foi... Quando veio à tona, né, que aconteceu realmente isso com ela, a mídia entrou, a notícia se espalhou rapidamente, a polícia foi chamada e logo ficou evidente que eles estavam em um caso que se tornaria conhecido mundialmente e que entraria para a história de caso criminal. E ficou uma loucura muito grande mesmo, porque a cidade inteira queria respostas, jornais começaram a disputar informações. Vocês têm noção que os jornais estavam ali, quem conseguia mais informação do que o outro, se transformou em uma verdadeira disputa. Era fotógrafo tirando foto de toda a investigação, querendo acompanhar tudo. E vocês sabem, gente, quando a mídia entra, atrapalha, pode ajudar em determinados casos, mas em outros pode acabar atrapalhando muito. Tudo isso aconteceu porque na década de 1940, esses crimes costumavam receber uma grande atenção da imprensa, mas esse caso, em específico, gerou uma repercussão que nenhum outro recebeu, que foi o caso de Elizabeth Short. A investigação cresceu de uma forma gigantesca, principalmente por conta da repercussão, gente. Centenas de pessoas foram interrogadas e mais de 59 pessoas confessaram o crime, mas depois disso, de alguns dias, foram todas descartadas. E não só isso, milhares de documentos foram produzidos, diversas pistas surgiram, mas havia um problema. Quantidade não significava o quê? Qualidade. Aí vocês me perguntam, por que, Vitor? Muitas informações eram contraditórias, pessoas confessaram, sendo que nem estavam realmente dentro do caso, sem que existissem evidências de que elas realmente estivessem dentro do caso, e outras pareciam também invenções. Então, assim, foi uma loucura por conta disso, dessas contradições que houveram, dessas invenções de muitas pessoas por parte de uma parcela dessas pessoas. Então, com isso, essas informações acabou dificultando ainda mais para que tivesse uma solução do caso. Isso acontece principalmente em casos famosos, porque essa notoriedade gera uma atenção excessiva. E essa atenção excessiva costuma atrair boatos, falsas pistas e informações extremamente distorcidas, como eu falei a vocês, as pessoas que estavam inventando que estava dentro do caso, sem haver uma evidência, e outras pessoas inventando realmente qualquer coisa sobre o caso por conta dessa grande repercussão. E talvez um dos aspectos mais controversos, né, de todo esse caso foi justamente essa mídia que entrou e essa repercussão que tomou todo o caso, né? Que jornais, como eu falei, competiam informações que conseguiam ali de todo o caso. Quanto mais chocante fosse a manchete, maior o viral. Então, eles estavam ali pensando nas pessoas que reagiriam àquilo, que assistiriam, que liam jornais e o que iriam passar na cabeça delas de ver aquilo, se impactariam realmente, se ficariam chocadas. Algumas informações de Elizabeth eram extremamente erradas, outras eram exageradas. Então, em todas essas informações, acabavam gerando essa contradição também de informações sobre ela, de Elizabeth. Isso ajudou a criar uma figura quase mítica de Elizabeth, uma figura envolta em mistério, uma quase lenda urbana, quando na verdade ela era uma jovem real com sonhos reais. Com o passar dos anos surgiram inúmeras teorias, outras envolviam criminosos conhecidos da época, algumas eram tão improváveis que pareciam ter saído de um roteiro de cinema. O problema é que nenhuma dessas teorias conseguiu realmente responder todas as perguntas, e quando uma teoria resolve um mistério, ela normalmente cria outro mistério. Ao longo da história, dezenas de pessoas foram consideradas suspeitas, alguns por coincidências aparentemente estranhas, outros por comportamentos extremamente incomuns, mas até hoje não há uma evidência de que realmente fez aquilo com ela e que tem realmente alguma solução e o culpado de tudo. Mas coincidência não é prova. Investigadores só trabalham com fontes com evidências verificáveis e foi justamente esse obstáculo que perseguiu durante todas essas décadas. Havia suspeitos, havia teorias,
Agora faltava apenas uma coisa: as provas conclusivas. Existem muitos crimes sem solução, então por que esse é tão famoso? Primeiro, a cobertura da imprensa. Segundo, a imagem construída que ficou em torno de Elizabeth. E terceiro, a ausência das respostas definitivas por conta da questão das evidências, que eram poucas, as contradições, as invenções das pessoas de uma parcela, outras das contradições. O que eu não entendi, principalmente das pessoas, muitos ter se declarado culpados, sendo que não eram, por conta também dessa atenção, dessa grande repercussão que teve desse caso. Eu acho que isso influenciou bastante na cabeça das pessoas. Até porque o cérebro humano detesta curiosidade sem resposta. Então, a partir do momento que um mistério permanece sem solução, acaba despertando essa curiosidade nas pessoas. E é por isso que o caso da Dália Negra gerou essa grande atenção e essa grande curiosidade. Hoje, mais de 7 décadas depois, o caso continua sendo estudado. Livros foram escritos, documentários foram produzidos, pesquisadores ainda analisam documentos antigos. Mas até hoje não existe um consenso do que realmente aconteceu com Elizabeth. E talvez esse seja um dos aspectos mais perturbadores, não apenas a existência do mistério, mas saber que tantos anos se passou e as provas, o fato disso ter simplesmente desaparecido, as provas que poderiam existir ou qualquer coisa que poderia ter ali para essa solução desse caso ter sumido para sempre. Quando analisamos esse caso, é impossível não se perguntar uma coisa: será que o responsável poderia ter sido identificado? O que vocês acham, gente? Deixa aí nos comentários. Ou será que as respostas se perdeu para sempre por causa dos erros cometidos durante toda a investigação? Devemos perceber que estamos falando de 1947. A tecnologia forense estava longe do que conhecemos atualmente. Não existia teste de DNA, não existia bancos de dados digitais. Então isso acabou dificultando bastante, mas eu acho que hoje em dia conseguiria sim ter uma solução desse caso, na minha opinião. Mas também não tem a questão de milhares de computadores que conseguiu cruzar aquele monte de informação de uma vez só. A tecnologia, como eu falei, não era tão avançada como é hoje, a questão dos computadores potentes que existem hoje em dia. Então essa questão dificultou bastante também para que existisse essa solução desse caso. Alguns especialistas acreditam que parte de algumas pistas poderiam ter sido perdidas naqueles momentos iniciais do crime. E quando pistas iniciais são perdidas, para recuperar tudo que foi perdido é praticamente impossível. Então isso também influenciou diretamente na resolução de todo o caso. Porque imagina, já não tinha muita informação e perder pistas essenciais para essa resolução desse caso é extremamente ruim e dificultoso. Talvez a verdade poderia estar diante de alguém. Talvez alguém poderia ter visto algo completamente importante. Ou talvez alguma informação poderia mudar completamente o caso. Mas hoje não pode saber de nada e nunca saberemos, porque até hoje está sem solução o caso. E se fosse hoje, será que teria uma solução desse caso? Eu diria que sim, porque como eu falei, agora, atualmente, existem umas técnicas forenses extremamente avançadas, digital. Os próprios perfis virtuais poderiam ajudar a reconstruir tudo. Tem também a questão de localização compartilhada, rastreamento. Todas essas informações ajudaria bastante para que houvesse ali a resolução de todo o caso. Por isso que muitos especialistas acreditam que uma investigação moderna ajudaria e teria sim um resultado, não um resultado, mas a solução diante de tantas técnicas e tantos exames que existem forenses, técnicas de DNA, entre muitas outras coisas que existem agora aqui no mundo. E foi esse o caso de hoje, espero que tenham gostado. Não gostado, porque esse caso é extremamente triste, por não haver uma solução, mas espero que tenham entendido todo o caso, do começo ao fim. Eu fiz a enquete, eu faço a enquete cada dia, que eu vou fazer algum vídeo. 5 dias antes eu lanço a enquete aqui na comunidade do YouTube, então já fiquem de olho lá também, que eu vou estar sempre botando enquete para saber qual caso vocês querem que eu fale naquele dia que eu irei estar postando. Então deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês não perder quando sair vídeo novo, e compartilhe com outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, vai me ajudar muito e para que eu traga também mais casos aqui para o canal. E até o próximo arquivo. Tchau!